capítulo 17 do Evangelho de Mateus, versos de 1 a 8. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 8. Leremos responsivamente. Lerei versículos ímpares e a igreja, versículos pares. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular para um alto monte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Vamos orar. Pai querido, esse é o momento central do culto, o momento de exposição da Tua Palavra. Nós cantamos que o Senhor sonda os nossos corações. E por isso, ó Pai, o Senhor sabe o que nós carecemos nesse momento da Tua Palavra. Por isso, ó Pai, fala conosco, através do Teu Espírito Santo, aquele que nos ilumina para entendermos o Teu livro santo. Pai, cobre a Tua igreja mais uma vez com a Tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos chama a atenção. Versículo 1 diz que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Expressão maravilhosa. O Senhor os levou em particular a um alto monte. Nós sabemos que durante os 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus, muitas pessoas andavam com Ele. Ele andava cercado de muitas pessoas. E essa multidão era composta por enfermos, pessoas carentes, pessoas que realmente precisavam de Jesus, pessoas riquíssimas e também religiosos incrédulos, que eram os fariseus que andavam com Jesus apenas para persegui-lo. E diante dessa multidão, ou no meio dessa multidão, tinham aqueles que realmente tinham um encontro com Jesus. E tinham suas vidas transformadas. Uns através de milagres, outros através de curas, e outros através de libertação. E dessas pessoas, alguns passaram a seguir a Jesus mais de perto, chamados de discípulos, e pessoas que, ouvindo o chamado de Jesus, deixaram tudo para seguir ao Mestre, dedicar suas vidas ao Senhor Jesus. E desses 12 que andavam com Jesus, haviam 3 ainda mais especiais: Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João. Então eles estavam com Jesus em todos os momentos. Eles não deixavam Jesus em momento algum. E por isso, queridos, eles tiveram mais intimidade com o Senhor. E veja que o texto inicia dizendo que o Senhor subiu a um alto monte
e chamou em particular. Eu gostaria que nesta manhã, já quase tarde, cada um de nós tivesse uma experiência particular com o Senhor Jesus. Então Jesus chamou em particular. Ele quer falar com você em particular também, nesse momento, através de coisas grandiosas que aparecem nesse texto. E através dessa experiência, desses 8 versículos, aqueles 3 discípulos passaram a viver uma nova etapa em suas vidas, após essa experiência em particular com o Senhor Jesus. Muitas pessoas, queridos, hoje, em nossas igrejas, são apenas curiosos, como havia na multidão que seguia Jesus. Muitos curiosos. Outros até mesmo têm um encontro com Jesus, mas fica só nisso. Às vezes a gente pergunta, você já teve uma experiência com Jesus? Precisa falar, há 20 anos atrás, assim, assim, assim. E fica só nisso. Não prosseguem na convivência com o Senhor Jesus, e fica apenas um momento passageiro. E como eu disse, eu quero nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Senhor desta passagem, desafiar cada um dos irmãos a ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. É um desafio do Senhor dirigido a cada um de nós. Por quê? Nós temos privilégios como discípulos do Senhor Jesus. E o tema da nossa mensagem, privilégios do discípulo do Senhor Jesus. E nós temos aqui 7 privilégios. Não preocupe não que o sermão vai ser bem curtinho. São 7 privilégios. Vai falar, o pastor virou pentecostal agora, né? Vai pregar sermão de 7 pontos. Mas são coisas que acontecem no texto que a gente precisa abordar. Para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Um desafio a sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. O primeiro desafio, ou a primeira bênção, o primeiro privilégio, está no versículo 2. Diz assim: e foi transfigurado diante deles. Ou seja, o Senhor Jesus, eles tiveram a experiência de ver ao Senhor Jesus glorificado. Essa é a primeira experiência, é o primeiro privilégio. Ver o Senhor Jesus glorificado. Irmãos, eu imagino como foi aquele momento. Semana toda estudando esse texto e lendo o texto e buscando evidência do texto, meu coração queimava ao pensar como foi glorioso este momento. O mundo tem uma visão distorcida do Senhor Jesus. A gente vê cada Jesus por aí criado por eles que é digno de pena. Mas aqui nesse texto eles veem o Senhor Jesus glorificado. Eles têm esse conhecimento de quem realmente é Jesus. E eles têm a mesma experiência que teve Jó. Ele relata no capítulo 42, verso 5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando, queridos, nós nos aproximamos mais de Jesus, quando nós nos tornamos mais íntimos com Ele, Ele revela para nós a sua glória. Assim como Ele revelou ali para aqueles 3 discípulos. Então esse é o nosso primeiro desafio, é esse grande privilégio. Como foi a sua experiência com Jesus? Ela ficou só no passado? Alguns anos atrás? Ou você tem tido experiências diárias com Jesus? Jesus chamou os discípulos em particular para subirem o nível mais alto que os outros, para que Ele pudesse mostrar para eles a glória dEle. Em meio a dias difíceis, nada melhor do que
conhecer a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro privilégio do discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. O segundo privilégio está no versículo 3, diz assim: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Irmãos, ali estava toda a Bíblia que existia naquela atualidade. Então, a segunda experiência com a palavra de Deus. Moisés representava a lei. Moisés representava a história do povo de Israel no deserto, os milagres, os grandes sinais, os grandes livramentos. E Elias representava a mensagem profética. Estava resumida em Elias toda a mensagem profética do Velho Testamento. E diz o texto que Elias e Moisés estavam conversando com o Senhor Jesus. E aqueles três ali, extasiados, ouvindo aquela conversa. E com isso seus corações foram fortalecidos na palavra do Velho Testamento. Eles puderam dizer, realmente é verdade o que aconteceu. Aqui está o testemunho de Moisés, aqui está o testemunho de Elias. E agora a palavra sendo transformada ou focada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós passamos a entender a palavra de Deus através da iluminação do Espírito Santo. E se o Espírito não nos iluminar, nós não vamos entender. Lembro do eunuco, viajando lá pelo deserto, lendo o profeta Isaías. Quando o diácono Filipe aproxima deles, o evangelista diácono, diz, entende o que ele diz? Não. Se ninguém me explicar, não entendo. Somos desafiados, queridos, como discípulos do Senhor Jesus, a ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Sabemos que é muito difícil, na correria de São Paulo, na agitação de São Paulo, você ter tempo para estudar a palavra, mas precisa arrumar o tempo. Por quê? Precisamos de uma experiência com a palavra de Deus. Precisamos dos nossos ouvidos atentos para ouvir Deus falar conosco. E Ele fala conosco na sua palavra. Uma vez nós recebemos lá no IBEL, 1974, a visita de um presbítero que foi fazer uma palestra para a gente sobre vida devocional. E esse presbítero disse que ele era empresário, ele levantava 5:30 da manhã, todos os dias, de 5:30 até as 7 ele tinha devocional dele, 7 horas ele tomava café, tomava banho e ia para o serviço. E fazia isso diariamente. E um dos nossos colegas, curioso, sempre estudante curioso, falou, mas presbítero, o dia que o senhor perde a hora, que o senhor não escuta o relógio despertar. Naquela época não tinha celular ainda, era o despertador barulhento mesmo, né? Ele falou, o dia que eu perco hora, dependendo do tanto de horas que eu perdi, eu deixo de tomar café, deixo de tomar banho, mas não deixo de fazer minha devocional. Por causa da importância de estudar a palavra diariamente. O Senhor está chamando você, amado irmão, amada irmã, a ter uma experiência com a palavra. Tire mais tempo, ou tire um tempo, durante o seu dia, na sua agenda, que é muito difícil, muito complicada, para estudar a palavra. Não ler a Bíblia, porque ler a Bíblia é uma coisa, estudar é outra, né? Quando você lê e fala, ó, li, mas estudar é você se deter pelo menos em um versículo e você perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse versículo? E vai aplicar aquele versículo à sua vida. Isso é estudar a palavra. E você vai ter condições de explicar para alguém aquilo que você estudou e aquilo que Deus, através do Espírito Santo, falou ao seu coração. Segundo privilégio, portanto, do discípulo de Cristo, é a experiência com a palavra. Terceiro privilégio,
versículo número 4, diz assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. A gente canta, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom é estarmos aqui. Terceiro privilégio é a alegria da presença de Jesus. Nós cantamos aqui. A presença de Jesus enche o coração de luz. Preciosa fica cada vez mais rica esta vida com Jesus. Essa é a letra mais antiga, tá? É a letra que está guardada na minha mente. Então, queridos, Senhor, bom é estarmos aqui. Estava tão bom que Pedro sugere para Jesus: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui. Por quê? Bom é estarmos aqui. Queridos, a alegria do salvo, ela vem da presença poderosa do Senhor Jesus. A alegria do salvo não vem de uma festa, não vem de uma comemoração, não vem de um título que você conseguiu, não vem de uma promoção, mas ela vem da pessoa de Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui. Senhor, bom é estarmos aqui. Quem diz que o salvo não tem prazer? Quem diz que o salvo tem uma vida monótona, uma vida cheia de picuinhas, como diz o ditado? Um salvo tem uma vida de prazer. Por quê? Senhor, é bom estarmos aqui. Que a presença de Jesus enche o seu coração de alegria. Que a presença de Jesus dissipe talvez essa tristeza que está envolvendo o seu coração nesse dia. Você tem experimentado a alegria da presença de Jesus? Muitas vezes tem alegria de estar na presença de uma pessoa, né? Ou na presença da igreja toda aqui, que é uma festa. A gente vemos irmãos que muitos a gente só vê aos domingos. Mas a alegria maior, quem nos proporciona é Jesus Cristo. Senhor, bom é estarmos aqui. Esse é o terceiro privilégio do discípulo de Cristo. Versículo 5, nós temos o quarto privilégio. Diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Qual é o quarto privilégio? Ser envolvido com a presença do Pai Celestial. Agora já não eram só as 3 pessoas que estavam ali: Jesus, Elias e Moisés, Pedro, Tiago e João. O Pai desceu ali, uma nuvem de glória, encheu ali aquele lugar. A maravilhosa graça do Pai Celestial desceu ali. Enquanto Pedro queria ou propôs fazer um abrigo para Jesus, Elias e Moisés, o Pai Celestial veio e os abrigou com a sua própria presença. A glória do Senhor desceu ali e envolveu aquele lugar. Eles foram envolvidos pela presença do Pai Celestial. Que coisa maravilhosa, irmãos. Entre esse momento de envolvimento. Isso para uma vida compromissada com Deus. Ele te dá a alegria da presença dEle, e te dá a alegria da glória dEle, do envolvimento dEle com a sua vida. Você vai dizer: mas pastor, como é que isso acontece hoje? O Senhor Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus é constante na nossa vida, pelo Espírito Santo. E se você tiver uma vida comprometida com Ele, você vai sentir isso a cada momento da sua vida. A presença dEle. Ontem à noite, conversando com
colega de IBEL, colega de ministério, que já está jubilado por problema de saúde. O cara trabalhou só no campo missionário, não trabalhou em nenhuma cidade, só campo missionário. Ele me contou uma das experiências que ele teve, que certa vez ele estava viajando sozinho, e o carro dele quebrou a embreagem. E ele ficou 3 dias numa estrada de chão, no meio do mato, não passou ninguém ali aqueles 3 dias. Não podia sair, porque o carro estava quebrado, não tinha para onde ir, não tinha o que comer. Às vezes diz, Deus cuidou de mim nesses 3 dias. A presença de Jesus enche o coração de luz. O envolvimento no Pai Celestial. A presença de Jesus. Deus quer nos envolver, queridos, com a sua glória. Ele quer encher o seu coração com a glória dele. Quarto lugar, versículo 5 diz assim: e eis que vindo da nuvem, aliás, quinto, né? Eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Quinto privilégio é ouvir a voz do Pai Celestial. Uma voz que dizia, a voz do Pai Celestial. Eu imagino aquele som assim estrondoso, né? E uma voz assim, maravilhosa, de um pai que realmente ama o seu filho, que valoriza o seu filho. De repente eles ouvem então esta voz. E o que o Senhor Jesus diz? Aliás, o que o Pai diz? Esse é o meu filho, em quem eu tenho muita alegria a ele ouvir. Então o Pai está mandando os discípulos, a mim e a você, a sermos obedientes à voz do Senhor Jesus. A ele ouvir. Então esse é o nosso quinto privilégio, ouvir a voz do Pai Celestial. Amados, quando nós temos intimidade com Deus, então a nossa oração não é apenas falar com Ele, mas é um diálogo. Nós falamos, e Ele fala conosco. E muitas vezes nós não ouvimos Deus falar conosco porque nós não prestamos atenção. Ele só quer falar. Mas a gente não fica quietinho para ouvir Ele falar conosco. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado oportunidade a Ele para falar com você ou só você quer falar com Ele? Muitas vezes a gente quer só falar. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. A gente faz uma lista de supermercado bem grande, né? Em nome de Jesus, amém. E você não para ouvir Deus falar com você. Então oração, queridos, não é apenas falar, mas sim um diálogo em que nós falamos e obtemos a resposta. Deus quer falar com você. Atente os seus ouvidos. A hora que você for orar, lembre-se disso. Eu vou falar, mas eu quero ouvir Deus falar comigo também. Lá na sua oração individual, lá no seu horário devocional, você e Deus em particular, fale com Deus e se cale para que fale com você também, através da sua oração. Mas tem um sexto, eu falei que era o 7, né? Tem um sexto privilégio, está no versículo 6, diz assim: ouvindo a voz do Pai Celestial, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Reconhecer-se pequeno diante do Pai Celestial. Aqueles ouviram aquilo, irmãos.
Pedro não pensou mais em fazer tendas, não. Eles caíram de bruços. Sempre que nós temos contato com esse Deus Santo, nós vamos perceber a nossa condição de pecadores. Nós vamos fazer como fez Isaías: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconhecer-se pequeno diante do Pai Celestial. Eu li algo muito importante que eu anotei aqui. Quando Pedro, Tiago e João viram o Senhor Jesus glorificado, ficaram impressionados. Ao presenciar a sua conversa com Moisés e Elias, ficaram estarrecidos. Ao ver a nuvem de glória, ficaram maravilhados. Porém, quando ouviram a voz do Pai Celestial, não suportaram tamanho poder e caíram por terra. Queridos, quando o Pai Celestial fala, nós devemos sentir a nossa fragilidade diante dele. E jamais nos colocarmos diante dele com atitude de arrogância, como alguém que tem direito a alguma coisa. Mas devemos cair de bruços aos seus pés, como aconteceu com Pedro, Tiago e João. Precisamos reconhecer que somos indignos da presença desse Deus poderoso. A palavra do Senhor nos ensina a ser mais humildes e dependentes de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou pecador. O Senhor é santo. Tem de ser a nossa posição. Pedro, Tiago e João caíram de bruços no chão. Caíram, não deitaram não, eles caíram. Por quê? Por causa da santidade de Deus e da fragilidade deles como pecadores, como nós. E concluindo, o sétimo privilégio, versículo 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus e disse, dizendo: erguei-vos e não temais. Eu imagino Jesus olhando ali aqueles 3 homens com o rosto no chão. Ele chega perto deles, diz, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos, não temais. Ou como Jesus estivesse dizendo assim: não acabou ainda, tem mais. Ô glória, tem mais coisa para você ainda. Não é só isso não. Então, irmãos, quando nós reconhecemos a nossa posição de pecadores diante de Deus, nos humilhamos, então o Senhor diz: eu vou te abençoar ainda mais, porque você se humilhou. E o toque do Senhor Jesus também foi uma experiência na vida daqueles homens. Além de viver aquele momento maravilhoso ali no monte, ainda sentiram as mãos milagrosas do Senhor Jesus. E eu concluo a mensagem recordando os privilégios do discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. E mais uma vez, em nome de Jesus, desafiando você a ser essa pessoa. Uma pessoa comprometida com Deus. Comprometida com Deus, que é o dono da igreja. O primeiro privilégio que nós vimos, foi ver o Senhor glorificado. O rosto de Jesus resplandecia, diz o texto, como o sol. O segundo privilégio, a experiência da palavra. Ali está Moisés e Elias, a lei e os profetas, confirmando tudo o que estava escrito e dito a respeito de Jesus e apontando
para Jesus. A alegria da presença do Senhor. Senhor, bom estarmos aqui. Você sente alegria em estar na presença do Senhor? Tanto lá no seu momento devocional, como quanto aqui na igreja? Muitas vezes, queridos, a gente, como pastor, a gente enxerga pessoas vindo à igreja como se fosse um sacrifício. Ou permanecer aqui por um período fosse um grande sacrifício. Os discípulos disseram: bom estarmos aqui, Senhor. Que essa seja a sua experiência. Sentir a alegria em estar na presença do Senhor. Sentir a alegria, o gozo da presença gloriosa do Senhor Jesus. O envolvimento com a presença do Pai. Aquela nuvem desceu e cobriu todos eles. Nuvem de glória. A voz do Pai. Esse é meu filho, que me dá muita alegria. Ouvi. Você quer aprender? Ouça Jesus falar. Reconhecer-se pequeno diante do Pai. Eles caíram com o rosto no chão. Diante da glória de Deus, nós sentimos o quão pecadores nós somos. E quanto nós carecemos dele, quanto nós dependemos dele. E o Senhor Jesus, vendo os discípulos ali caídos, ele aproximou deles e tocou um por um. Levantem-se. Erguei-vos e não temais. Se você está se sentindo abatido, caído, vencido, derrubado, o Senhor Jesus quer tocar em você neste dia. Dizer para você: levante-se. Erguei-vos, não temais. Eu estou aqui. Eis que eu estou convosco todos os dias. Você não está sozinho. O Senhor está ao seu lado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o desafio, irmãos, que eu recebi nesta semana, através dessa mensagem, para entregar para vocês. E uma vida de compromisso com Deus. E você vai ver que tudo que você fizer vai ser bênção para você. Porque você vai contar com a presença gloriosa de Jesus, a glória do Pai Celestial. Você vai estudar a palavra, vai buscar na palavra a orientação segura para as suas decisões. Você vai ouvir o Pai falar com você. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Às vezes nós estamos como Samuel, aquele garotinho, né? Não estou entendendo. Abre os seus ouvidos e fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala comigo, Senhor. E a hora que o Senhor falar, você vai ver quanto você é pecador diante do poderoso Deus. Você vai se humilhar. E vai reconhecer ainda mais a sua dependência desse Deus maravilhoso. O Senhor Jesus vai tocar em você e dizer: você não está sozinho. Levante-se. O servo de Deus não fica prostrado. Que o Senhor o toma pela mão e o levanta. Que Deus trabalhe em nossas vidas. Ontem, encerrando minha conversa com esse meu colega, ele vai fazer 74 anos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e de encaminhá-lo ao ministério. Ele falou: você é meu pai, apesar de eu ser mais novo, você é meu pai ministerial. Ele fez 74 anos, eu fiz 70. Eu falei, somando as nossas idades, 144 anos. De cuidado de Deus. Ele falou: concordo com você. E enquanto o Senhor nos mantiver com a vida, Ele vai cuidar da gente. Esse é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que te chama a um compromisso com Ele. E daqui a